Fala aí, massa, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa número 23. E hoje, dia 12 de dezembro de 2016, acabou, né, o futebol brasileiro. Semana passada eu gravei, inclusive, resumindo a última semana de futebol do Atlético. E agora, de fato, acabou o Campeonato Brasileiro, então acabou o futebol brasileiro. Tem ainda aí o Atlético Nacional para a gente torcer, que conquistou a torcida do Brasil com toda a justiça. Então merece aí um apoio da galera. Mas apesar de achar muito difícil ser campeão, mas nada é impossível, né? Futebol, a gente acreditou contra o Bayern, não chegou nem disputar essa porra. Mas então, assim, para não falar que não tem futebol, tem o Atlético Nacional aí no Mundial. E o Inter se fudeu, time grande não cai, é meu ovo direito. Se fudeu mesmo, falta de humildade, fez tudo que pode ser feito de errado, trocou de técnico 4 vezes dentro de um campeonato, acreditou que fosse levar pela camisa, que não vale porra nenhuma. Não a do Inter, né? Ficar confiando em camisa não cai sim, time não jogar. Confiou em nome pra caralho, foi o time que mais gastou no ano com contratação. Enfim, hoje, a partir de hoje, eles estão vendo ali notícia do Inter, vai na abinha lá, a Série B. Eu me lembro muito bem como é isso. Não quero nunca mais passar por isso. E imagino que os gremistas passaram na mão desses caras aí. E é bom para as torcidas arrogantes aprenderem que um dia chega, acontece com todo mundo. E o time não deixa de ser grande por cair. O Inter deixou de ser grande pelas atitudes, tomou atitudes de time pequeno, dentro e fora do campo, e caiu com a camisa pesadíssima que não salva ninguém na hora de uma decisão, na hora de salvar um time de rebaixamento. Então fica a lição aí, se fudeu, menos um, incaível na história do futebol brasileiro. Não tenho nada com isso, não comemoro, só zoo mesmo, com todo respeito. Não igual aqueles idiotas lá do Fluminense, que por sorte filmaram para mostrar o quanto são idiotas, porque deve acontecer isso com muito mais frequência do que a gente imagina, só que os caras não filmam e provavelmente agem de forma mais imbecil ainda. Então, só registro aqui que eu sou de torcida organizada, eu sou do Movimento 105, e ouço falar tanto aí de torcida organizada, marginal, não sei o que, vagabundo, e aí vem uma playboyzada idiota e prova que não tem nada a ver com torcida organizada. Tem imbecil na torcida modinha também, tem imbecil sócio torcedor também, pelo perfil do sujeito lá você vê que ele é sócio torcedor. Enfim, vai se fuder, eu odeio linchamento virtual, acho que é pagar o mal com o mal, não gosto disso, mas que ele é um idiota, ele foi um imbecil, e que bom que ele quis filmar pra fazer essa retardadice, porque poderia, sem ninguém filmando, poderia ser pior, poderia rolar uns tapas pra aparecer, pra pagar de fodão e tudo. Enfim, não quero falar sobre essa merda mais. E vamos lá, tô prometendo aí há um tempão falar sobre os problemas de 2016 e tal, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. E ao mesmo tempo agora, até começar a temporada de novo, de 2017, vamos falando aí sobre as polêmicas, contratação, saída de jogador, enfim. Então vamos tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Quando eu falo de fazer essa retrospectiva aí de 2016, não é que eu goste de ficar remoendo as coisas que já passaram, não. Mas é porque o ano de 2016 foi um fracasso. Eu sou contra essa política de resultado, né? Se não ganha, não presta, com treinador, com jogador, com elenco. Mas o ano de 2016 foi para o Galo sim um fracasso, porque bom, eu penso que tem um fator futebol que envolve tudo, tanto que eu até falei, né? A gente torce pelo Atlético Nacional, a gente torceria pelo Atlético contra o Bayern, que são coisas impossíveis de acontecer, tanto que o futebol fez com que o Raja ganhasse do Atlético, que era improvável, não impossível,
A gente acha que time africano é ridículo porque ninguém fica transmitindo futebol africano pra gente. Mas se você vê a quantidade de jogador africano jogando na Europa, você vê que o futebol lá não é esse lixo para tratar como vergonha perder no Mundial pro Raja. Eu não acho que seja vergonha. Mas é improvável. Eu aceito que seja improvável. Então, o que eu estou querendo dizer? Que mesmo que o Atlético disputasse o título, chegasse mais longe na Libertadores e disputou a final aí com a América, perdeu, disputou a final contra o Grêmio, perdeu. Se tudo isso acontecesse assim como o resultado foi, sem título, porém jogando melhor, disputando, e aí o fator futebol lá, o América segura o resultado, bola na trave, não sei o que, jogador expulso, e eles acham um gol lá e ganham o título, eu ia sentir menos, não é orgulho, né? Eu ia falar menos vergonha, mas a questão não é que eu sentir orgulho. Eu ficaria menos puto, assim. Eu acho que o resultado, quando vem um resultado inesperado no futebol, na bola, é comum. Quando faltou muito mais do que só a sorte do futebol, o empoderável do futebol, aí é fracasso. Entendeu? Eu estou falando isso tudo para explicar que quando eu falo que 2016 foi um fracasso, não é só pela falta de título. Falta de título seria normal perder para o Grêmio, por exemplo, jogando bem melhor do que a gente jogou. Mas que a gente jogasse alguma coisa também. Não jogou. Né? Jogou pessimamente no primeiro jogo e menos péssimo no segundo. Então, assim, fiquem as lições aí pra gente aprender, que o ano 17 comece e que cada ator participe interfira de forma melhor no ano do Atlético. E cada ator que eu falo é torcida, imprensa, diretoria, jogadores. Eu vou começar a falar da torcida. Muita gente fala que a torcida do Atlético é incontestável, não sei o que, não tem isso, né? A torcida do Atlético é comum hoje em dia, é fantástica historicamente, já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que a torcida do Atlético ainda não fez tanta merda a ponto de estragar a história que tem. Então, assim, eu acho que a gente pode voltar a ser o que era. Férias, né, velho? Leva a mão, não. Vai. Falou, some não. Vai ser assim agora, velho. Até voltar às aulas. Então, beleza. Aí, a torcida do Atlético, assim, tem agido como uma torcida comum. E aí, pra não falar que eu só sento o cacete, porque eu amo essa torcida, faço parte dela e me orgulho muito de várias coisas que acontecem, mas critico muito também quando eu vejo alguma coisa errada. Eu vou mencionar como a torcida participou em 2012 e eu acho que foi assim importantíssimo esse papel da torcida a partir de 2012. Foi naquela homenagem feita para a mãe do Ronaldinho, que fez esse cara que já viu o Puyol chamando ele para receber uma taça, quando ele já não era mais o Barcelona. Esse cara já viu a torcida do Real Madrid aplaudi-lo. Esse cara já havia sido campeão mundial. Esse cara já era ídolo do mundo inteiro. E fez esse cara ter vontade de jogar novamente, de retribuir alguma coisa para a torcida do Atlético, de fazer o Atlético ser campeão. Foi a torcida que fez isso. A Galocura fez isso. Aquela ação lá que fez o Ronaldinho voltar no próximo jogo com a mãe dele para agradecer. Deu várias entrevistas falando sobre isso. E fez ele ser o monstro que ele é, que ele já não queria ser há muito tempo, na minha opinião. Nem no Milan, né? Ele jogou com tanta fome igual ele jogou no Atlético. Então, assim, pra mim isso mudou a história do Atlético. E foi, pra mim, um papel importante da torcida. A gente não fala muito, né? A gente fala muito do Calil, do elenco, do próprio Ronaldinho e tal, mas foi a torcida quem fez isso. E aí, para começar a falar do lado negativo da torcida em 2016, eu falo do Elias Calil, pai do Alexandre, que por um lado ele falava que ficava preocupado, né, com a torcida, o monstro. Como é que tá o monstro, o que o monstro vai achar, o que o monstro tá falando sobre isso, sobre aquilo e tal.
Mas por outro lado, o próprio Alexandre Calil já contou sobre uma contratação do Chicão, que a galera falava, velho, a torcida vai odiar esse cara, a torcida não gosta desse cara. E o Elias Calil disse, não, pode deixar comigo, eu sei que ele é a cara da torcida do Atlético e a torcida vai gostar dele. Ou seja, por um lado ele tinha sim medo da torcida, por outro lado ele bancava o que ele achava que era melhor e enfrentava a torcida, né? Ele tinha coragem de bancar a decisão dele para enfrentar a torcida. O Alexandre Calil fez a mesma coisa várias vezes, várias vezes, inclusive com o Cuca, né? Mantendo o Cuca, trazendo o Leonardo Silva, enfim, colocando camisa rosa, que eu acho fantástica, e eu vou usar ela daqui a pouco, eu fico aqui contando as minhas camisas sem repetir. Tem a rosa, qualquer dia eu vou gravar com ela, eu acho ela muito foda, e o Calil enfrentou a torcida. Então a situação nossa hoje é a seguinte: a torcida continua e na verdade está cada vez mais influente. A torcida nas redes sociais faz a imprensa falar mais sobre um assunto, faz um jogador ser entrevistado e ter perguntas baseadas no que a torcida tem falado, faz a imprensa, o Mauro César, meu ídolo, de quem a galera fala que eu sou fã, falou isso no programa de sexta-feira, que a imprensa tem que parar de querer aparecer e ficar repetindo o que a torcida quer ouvir, e é isso que acontece. Então, assim, na verdade a torcida do Atlético sempre foi chata. Hoje ela tem mais força, e aí houveram várias decisões que interferiram no ano de 2016, dos quais a torcida fez parte. Em outros programas eu vou falar sobre diretoria, jogadores e tal, Casares especificamente, vou falar sobre ele, que a galera tá destruindo o cara, mas foi a gente quem criou esse monstrinho, né, de que o cara pode tudo, a torcida inclusive, e que não, o Casares não pode ficar no banco, nem bêbado, e aí tá aí, ó, o ano do cara perdido. Tomara que isso não interfira na carreira dele, pelo contrário, tomara que ele veja que ele tem muito potencial para ser bem melhor e queira fazer isso no Atlético. Mas somos nós, torcedores, sim, que influenciamos nisso. Deixamos a primeira vez, criticamos o técnico por ter punido, fingimos acreditar num papo de furúnculo, enfim, né, que não tem justificativa nenhuma para isso, mas muito mal explicado. E aí no outro jogo foi jogado nas costas do técnico, tipo assim, o furúnculo acabou, agora é decisão do técnico mesmo, ele foi pro banco porque o técnico quis, e a torcida maltratou, fudeu o cara todo para proteger o Casares. E ó, o que virou o Casares? Intocável, posso fazer o que eu quiser, a torcida tá comigo, treinador que tentar me punir, me corrigir, a torcida vai contra o cara, posso fazer o que eu quiser. E foi isso que aconteceu, culpa nossa também, torcida. Mas o problema começou com o Levi, que eu sou fã também, acho que já tem que aposentar. Rolou até essa questão aí que a Chapecoense não quis ele nem de graça. Eu entendo, sou muito fã dele, gostei da atitude dele e tal, mas entendo que a Chapecoense não queira ele porque ele quer aposentar, velho. Ele já não estava ligando para muita coisa. E a torcida do Atlético encheu tanto o saco do cara, que tem uma história no Galo, já conseguiu conquistar títulos em fases em que o Atlético era assim, quase impossível conquistar título com os times do Atlético. Um grande exemplo foi o de 2007. O cara conseguiu ser campeão goleando o Cruzeiro. Incrível, né? E a galera fala, mas abandonou o Galo? Abandonou não, velho. Isso acontece, normal. Assim como o Atlético manda embora, o treinador recebe uma proposta e vai embora, né? Já teve piores que a torcida é baba-ovo. Cuca, por exemplo, fez pior. Foi no Mundial. Não foi entre um jogo e outro de Copa do Brasil, não. Foi no Mundial e a torcida ainda baba-ovo do Cuca. Então não me vem com esse papo de que o Levi, não sei o quê. E o papo também de, implica com isso, implica com... Não. Ele resolveu o problema do Ronaldinho, resolveu o problema do Tardelli, tanto que o Tardelli agradeceu. O Luan gosta do cara, todo mundo gosta do cara. Todas as tretas do Levi com o jogador, que a galera sempre fica repetindo, não gosto do Levi porque ele fez isso, não gosto de... Papo furado. Na minha opinião, todos os jogadores estavam errados, Ramon estava errado. O caso do Fred no Fluminense tem que respeitar mesmo. E no caso do Fred, o Fred já explicou
que as coisas estavam acontecendo para ele forçar a saída antes do Levi chegar. Enfim, a ideia não é defender o Levi, mas é dizer que o cara já estava de saco cheio. E a torcida pegava no pé dele. Então ele tipo, chutou o balde, falou, já que não dá para trabalhar com esses caras mais, eu gosto do Atlético, tô saindo fora, some não, beleza. Por que o Levi fez isso? Porque o Muricy estava desempregado e só se falava em Muricy no Galo. Já estava desgastado mesmo, o Levi não conseguia trabalhar mais, a galera ficava atrás lá enchendo o saco dele, no Galo na veia. E aí, quando viram o Muricy boiano, todo mundo jurou que o Muricy vinha pro Galo. Não veio, deu errado o plano, né? Mandamos o cara embora, o Levi embora para vir o Muricy. O Muricy não veio, veio o Aguirre, que pra mim também era uma ótima aposta, um cara que entende Libertadores, entende muito mais que você, entende muito mais do que eu. Não queira dizer que você entende mais de Libertadores que o Aguirre. O Aguirre seguiu lá o que a diretoria havia determinado, que era priorizar a Libertadores. A torcida encheu o saco, porque perdeu a porra do Mineiro, que não vale porra nenhuma, que os campeões estaduais estão aí de 4 rebaixados, 3 são campeões estaduais. Dos 2 campeões dos principais torneios nacionais, os 2 foram ganhos por times que não foram campeões estaduais, ou seja, o estadual historicamente vale muito, já valeu mais que Libertadores, hoje não vale absolutamente porra nenhuma, e a diretoria havia determinado que isso era para ser prioridade, depois voltou atrás, né, depois do jogo do Tricordiano, que também foi para conta do treinador. 11 jogadores que jogaram e ganharam do Santos perderam para o Tricordiano e a culpa é do treinador. O jogador pode fazer o que quiser, pode não jogar, inclusive Casares jogando, inclusive Robinho jogando, mas a culpa é do treinador, porque é o treinador que perde e ganha jogo. Então, assim, tudo isso se viu, a punição do Casares, perder para o Tricordiano, perder para o América, tudo coisa que não tem nada a ver com o treinador. A decisão, inclusive, no caso do América, de jogar com time misto, para mim foi muito acertada, na minha opinião. E a torcida fez, torcida mais imprensa, depois eu vou falar do papel só da imprensa, torcida mais imprensa fizeram com que isso parecesse um absurdo, e a diretoria caiu nessa bobagem de repetir o mesmo erro do caso do Muricy. Tem o Marcelo Oliveira aí, tem o Marcelo Oliveira disponível, e a galera tá pegando o pé do Aguirre, então vão resolver isso e mandar o Aguirre embora, trazer o Marcelo. E aí, muito participação da torcida do Atlético. E no mais, foi essa tem mais coisa de torcida, mas como as coisas se misturam, né, torcida, imprensa, diretoria, o foco da torcida, principalmente nesse caso, foram os técnicos. Marcelo Oliveira veio com muito crédito e eu criticava ele, apesar de sempre achar que o técnico tem que continuar, se trouxe, deixa o cara trabalhar. Então, inclusive falava que queria que ele continuasse, porque ficar tocando de técnico é uma merda. Mas a galera é muito fanzice também, né? Antigamente que eu falo, um mês atrás, quando na imprensa ou algum torcedor falava qualquer defeito do Marcelo, a galera endoidava. E aí isso fez com que ele durasse até o final do ano. Uma demissão que eu acho absurda, mas que a contratação foi absurda para mim. Eu não concordei nem com a contratação. Na verdade, vamos lá, eu não concordei com a saída do Aguirre, assim como não concordei com a saída do Marcelo, porque as duas demissões para mim foram por erros, né? A saída do Levi foi porque não dava mais, ele já estava de saco cheio da torcida. A do Aguirre foi por pressão da torcida, e a do Marcelo foi porque estava uma bosta mesmo. Depois eu fui perceber, na minha opinião, na minha impressão, de que já deveria ter acontecido há muito tempo. Então é isso, tudo isso com muita influência de torcida, tudo isso com muito torcedor achando que entende futebol, muito torcedor pautando crise que a imprensa mineira principalmente implanta no Atlético, porque a imprensa paulista, a gente fica muito puto quando eles falam de que o jogador saindo do Atlético, de time de São Paulo querendo jogador do Atlético, a gente fica muito puto com isso, mas isso é o mercado, isso acontece. Quando eles criticam o treinador do Atlético, o jogador do Atlético, a gente fica puto, mesmo quando a crítica tem razão. Enquanto a imprensa mineira, que bairrista, que fica em cima do muro, faz média e fala o que a torcida quer ouvir,
quando ela fala as coisas, as críticas que a própria torcida fala, a imprensa fica parecendo muitíssimo racional, muitíssimo imparcial, porque ela fala exatamente o que você está falando. Ou, aí eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se é a vaia da torcida na hora que o cara pega na bola, na hora que o cara erra um passe, na hora que o treinador faz uma substituição. Se é isso que pauta os comentários da imprensa mineira, ou se os comentários da imprensa mineira fazem o jogador ser vaiado, fazem o treinador ser xingado e fazem a torcida proteger demais um treinador ou um jogador, mesmo que ele mereça críticas. Sacou? Então esses dois andam muito juntos, torcida e imprensa. Mas pra mim, de onde eu vou começar para falar do que aconteceu aí de 2016, que sirva de lição em 2017. Beleza? Esse foi o papel da torcida que prejudicou o ano de 2016, na minha opinião. E espero que a gente tenha essa consciência aí com técnico novo, jogadores novos que vão chegar, os jogadores que estão saindo, tem que ter muito respeito. Os que estão saindo, pelo menos até agora, Dátilo e Ed Carlos, foram campeões do Atlético. Fizeram sim o que tinha que fazer. O Dátilo, muito esquisito também a situação dele, estranha na minha opinião. Mas enquanto esteve 100% focado no Atlético, dedicou e respeitou a camisa do Atlético. Então vamos respeitar esses caras, né? E receber aí os jogadores que estão chegando. Interferir mais positivamente, né, galera? Vão interferir sim. A torcida do Atlético continua sendo um monstro. A torcida do Atlético tem que ser ouvida, mas tem que participar mais de forma positiva, como foi quando fez o monstro Ronaldinho Gaúcho, o mito Ronaldinho Gaúcho, jogar com a raça que jogou, com a vontade que jogou pelo Galo. Nesse papel aí a torcida foi influente, muito mais na minha opinião do que muita gente que recebe crédito aí por essa mudança no Galo, inclusive o Cuca, inclusive os dirigentes. Eu acho que a torcida influenciou positivamente muito mais que esses caras para a vinda do título da Copa do Brasil e na verdade da Libertadores, né, e Recopa com o Ronaldinho. Então é isso aí. Quando a torcida do Atlético fizer o papel dela de forma positiva, eu também vou falar. Mas nesse ano houve muito erro com uma interferência importante da torcida do Atlético. Beleza? Aí sexta-feira a gente fala mais sobre a semana, Topper e as polêmicas. E até lá vai chegar jogadores, se Deus quiser, vai ser anunciado, saída e chegada de jogadores. A gente comenta também. E não some não, um grande abraço. Boas férias aí pra molecada. Meu menino fica passando aqui, doido pra participar logo. E é isso aí. Um grande abraço, galera.